nós estamos falando aqui de assuntos que têm a ver com gestão, não tem a ver com a própria questão da corrupção, deputado Paulo. O senhor me perguntou que eu mudei, né? Eu sempre tive valores. E um dos valores... E acreditei muito nas pessoas, ao longo da minha vida. Só que eu vi as pessoas que eu mais acreditava, né, sendo levadas pelo demônio da corrupção. E desmoralizando toda a prática e todo o discurso político, inclusive da esquerda. Isso ninguém fala, é proibido falar, né? Eu não vejo a oposição falar nisso. O limite na lei de incentivo à cultura não é para quem paga. Não é para quem paga o limite. É para quem capta, que é o limite. Então, uma mesma instituição que tinha 60 milhões para gastar, em vez de gastar os 60 milhões numa atividade específica, ela vai ter 60 atividades diferentes. Vocês acham que isso não vai melhorar? Não vai enriquecer a cultura? Você sabe por que é 1 milhão? Por que é 60 milhões? Ninguém sabe dizer. Ex-ministro, sabe dizer por que é 60 milhões o limite da Lei Rouanet? Não é 50? Não é 70? Né? Ninguém me explica. O que eu fiz foi um cálculo. Aqui eu não discuti de devolução de dinheiro, mas tem... Eu não citei nomes, mas tem uma série de projetos culturais que estão publicados no Diário Oficial e que vão ter que devolver porque não prestaram contas. Né? Vão ter que devolver. Né? Vão ter que devolver. Uma coisa que me preocupa, que eu queria falar aqui, é a questão da qualidade. Eu não quero entrar em coisas que possam parecer algum tipo de censura, mas quando tu tem 38% dos filmes brasileiros e tem só 7% praticamente da audiência, alguma coisa está errada. E nós temos que, de alguma maneira, tentar corrigir. Acho que a forma aí é outra normativa aí que nós temos que discutir com a Ancine. Né? Como é que é feito o repasse do recurso, sei lá, vincular o resultado de público. Só para ter uma ideia, o ano passado foi 700 milhões, 800 milhões, eu acho que foi da Ancine, e só retornou 50 milhões de caixa. Está dentro dessa... E são 5 filmes que têm plateia, de 171. Né? Então, são coisas que nós temos que também, em outra oportunidade, presidenta, discutir aqui. Cultura. E saber se é o próprio presidente Bolsonaro que está elaborando com todo o seu vasto conhecimento sobre políticas culturais. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Maria do Rosário. Senhora presidenta, senhor ministro, senhor secretário, eu vou pedir licença para dividir o meu tempo com o deputado Paulo Teixeira. 5 minutos. Então, peço a Vossa Excelência que me avise ou marque para que eu marque separadamente, exatamente. Obrigada. Bem, senhor ministro, eu tenho pelo senhor um respeito de convivência de muitos anos, independentemente de posições políticas ou partidárias. Mas nas funções que exercemos e na função que eu exerço de oposição, eu preciso lhe fazer perguntas que sejam claras, porque, do ponto de vista da cultura, esse governo não é apenas a ausência de políticas culturais. Ele é a afirmação de uma cultura belicista, de uma cultura de violência, de uma cultura de armas, de uma cultura de ódio. E isso se revela em todos os lugares. No ódio contra os educadores, que sofrem tremendamente, sobretudo na educação. Eu percebo e falo como professora. Eu lhe pergunto, o senhor iniciou seu pronunciamento falando sobre memória, sobre termos memória. Qual a política de memória esse país tem? Como se cumpre, como a sua gestão pretende cumprir da Constituição Federal, o artigo 215, parágrafo 1º, que fala da proteção às culturas populares indígenas e afro-brasileiras? Como se trata a questão da memória e verdade no conceito das Nações Unidas,
sobre o período ditatorial brasileiro, com tantos elogios à tortura e tanto desprezo à democracia. Não é responsabilidade sua, talvez pessoal, ministro. Vossa Excelência lutou pela democracia, eu sei, mas Vossa Excelência serve o governo de um fascista. Em live no Facebook, há poucos dias atrás, Bolsonaro disse a Lei Rouanet, essa desgraça dessa Lei Rouanet, cooptando artistas e gente famosa para apoiar o governo. Quantas vezes você viu figurões apoiando Lula livre, Che Guevara, em troca da Lei Rouanet? Eu pergunto a Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência não concorda com Bolsonaro quando ele diz que os artistas brasileiros, que todos os programas são cooptáveis por qualquer dinheiro, por meia dúzia de tostões ou por 60 milhões, eu tenho certeza que Vossa Excelência não pode concordar com isso, mas o que me espanta é que dias depois dessa fala descabida e irracional, mais uma delas, surge aí uma mudança na Lei Rouanet que diz agora falsamente a ideia de democratização. Por que é falsa? Porque não fala-se nada sobre o Fundo Nacional de Cultura, como disse o ex-ministro e deputado Calero. Não se fala em agregar novos investidores com empresas que tenham lucro presumido. Não se fala, portanto, em mais recursos na cultura, se fala em menos, mas pior do que tudo, mas parece que esse governo agora pretende pulverizar os recursos de incentivos fiscais das estatais, que estão dizendo que não colocarão. Então, há uma contradição aqui, fazendo a pior política. E eu estou dizendo isso com a consequência de ter vivido ontem o enfrentamento da reforma da Previdência e hoje termos amanhecido com 40 milhões apresentado para cada voto que for dado por uma reforma que tira dinheiro dos pobres. Eu não vou entrar aqui nas questões de discordância que eu tenho com Vossa Excelência, porque esse 13º do Bolsa Família é a maior falsidade de quem, na verdade, está produzindo o arrojo e a diminuição do programa. Ministro, o senhor tem amplo conhecimento de gestão e da política. Eu talvez tenha menos, mas eu tenho um conhecimento que eu quero compartilhar com o senhor, porque aprendi com o senador José Fogaça. Um governo deve ver o que está sendo produzido, deve seguir o que está sendo produzido, deve avaliar democraticamente com a sociedade. Um governo não pode desconhecer que há um Sistema Nacional de Cultura, que há um Plano Nacional de Cultura. O governo tem que responder sobre o Plano Nacional de Livre Leitura. O governo tem que responder sobre as metas. Senhor ministro, eu espero que tenhamos outras oportunidades de diálogo, porque esta oportunidade que tivemos aqui não ofereceu as respostas que a comissão necessita e que nós precisamos para o nosso trabalho no Brasil. Com a palavra, o deputado... Com a palavra, a deputada Alice Portugal, deputado Marcos Beltrão, com a palavra o senhor ministro, 30 minutos para suas considerações e respostas aos senhores deputados e deputadas. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer as perguntas e as referências. É claro que no debate político a gente sempre tem contrapontos, tem divergências, é natural, né? Eu só lamento as tentativas de desqualificar quem está conversando, quem tem diferenças, né? Tentar desqualificar, como essa história de pegar uma frase de um jornal que estava tentando me desqualificar e dizer que eu só entendo de birimbau. É a desculpa para inviabilizar qualquer ação que a gente possa fazer, né, desqualificando e tentando recuperar, que eu vejo aqui um movimento por alguns deputados, de resgatar de volta o Ministério da Cultura, não aceitar essa fusão. E é um intento político, que eu entendo, né? Mas eu preciso dizer que nenhuma estrutura importante, operacional do Ministério da Cultura foi desmontada. Nenhuma. Todas estão funcionando. E estão funcionando como funcionavam antes. E levando adiante políticas específicas das suas áreas como eram antes.
Então, essa história de que parece que assumiu um sujeito que só entende de berimbau, aí o Paulo Teixeira já disse que nem de berimbau eu entendo, né? Então, é uma provocação natural. O Paulo sempre me provocou, a gente sempre teve um diálogo enriquecedor, né, no plenário, né? Mas eu quero dizer que eu estou nessa função como gestor. Nós temos um exemplo aqui, a deputada Jandira Fegali é uma das pessoas mais envolvidas com cultura nessa casa. A deputada Jandira Fegali é cardiologista pediátrica, eu não sei se vocês sabem, como eu, médico, né? Então, não precisa ter gestor. Como eu disse antes, nós tivemos um presidente que não tem nem o ensino fundamental, no entanto, fez coisas boas e fez coisas complicadas. Para ter gestão pública, não precisa ter o título de especialista da área. Como eu também não sou esportista, fui no passado longínquo, mas não sou agora, né? Hein? Não, pelo amor de Deus. Eu jogava natação e polo aquático. Mas eu quero dizer que precisa ser. Eu fui prefeito, como a Luiziane, né, foi prefeita. Prefeito tem que entender de tudo, é ou não é, Luiziane? Tem que entender de tudo. Eu fui um prefeito que fortaleceu muito a cultura no meu município. Eu acompanho cinema, acompanho artes, eu acompanho tudo. Eu me considero uma pessoa enriquecida culturalmente, como boa parte dos brasileiros é. Eu criei um cinema municipal em Santa Rosa, coisa que eu acho que é o único município do Brasil que tem agora com a Luiziane, eu descobri que Fortaleza também tem. Mas tinha fechado o último cinema da cidade, eu peguei o centro de eventos e transformei no cinema. Está lá até hoje, eu fui prefeito há 25 anos atrás. E passa a programação atualizada, do que está passando em Porto Alegre, passa em Santa Rosa. Então, nós estamos falando aqui de assuntos que tem a ver com gestão, não tem a ver com a própria questão da corrupção, deputado Paulo. O senhor me perguntou que eu mudei, né? Eu sempre tive valores. E um dos valores, e acreditei muito nas pessoas, ao longo da minha vida. Só que eu vi as pessoas que eu mais acreditava, né, sendo levadas pelo demônio da corrupção. E desmoralizando toda a prática e todo o discurso político, inclusive da esquerda. Isso ninguém fala, é proibido falar, né? Eu não vejo a oposição falar nisso, né? Então, eu acho que eu tenho convicções que não estão nem à esquerda nem à direita, são condições de ordem ética, moral e de postura diante da vida. E acho que a única coisa importante que a gente tem que fazer na política é mudar o mundo que a gente vive para melhor. É transformar esse mundo. E isso eu fiz. Fui o primeiro prefeito do Brasil a ter equipe de saúde da família. Iniciou o programa de saúde da família lá em Santa Rosa, em 1993. Em todas as ações, o microcrédito que vocês estão falando aqui, que a gente falou aqui, o microcrédito foi criado no período que eu era o secretário nacional do Comunidade Solidária, com a doutora Ruth Cardoso, que é um fator de redução da pobreza importante. O programa de primeira infância, pioneiro no Brasil, que hoje está entre os 15 finalistas para ganhar o maior prêmio de inovação em tecnologia, em educação, eu ajudei a criar. É o legado que eu vou deixar para os meus filhos, que eu vou deixar para a minha vida, é isso. Então, eu quero dizer que, ao contrário do que estava se dizendo aqui, tentando diminuir a questão da cultura, que eu não falei em cultura, quero dizer para vocês, aqui está o convite que eu recebi. O convite que eu recebi diz, assinado pela deputada, pela presidenta Benedita, 24/4 e tal, às 13 horas, para apresentar propostas do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial de Cultura, que nós estamos discutindo aqui. Eu falei algumas coisas e estamos discutindo aqui. Qual é o problema? Em função disso, vamos dizer, não, esse aí não pode ter Secretaria de Cultura, não pode ter ministério que junte. É que nunca vai se poder fazer uma política de enxugamento, cada vez vão ter mais ministérios. Eu não faço menor o Ministério da Cultura. O trabalho da cultura é importantíssimo, mas está toda preservada na estrutura do Ministério. Toda preservada. Todos os cargos que estavam lá,
deputado Calheiro, que eu lhe respeito muito, lhe admiro muito, todos os cargos estão lá. Não diminuiu a estrutura dos cargos, a estrutura diminuiu em cima. Não tem o gabinete do ministro, não tem o secretário executivo, tem um secretário especial. A área de jurídica ficou uma área só, né? Não precisa de 3. Houve redução, sim, mas não foi redução na estrutura de coordenação. Eu quero dizer, deputado Calheiro, que, com todo o respeito que eu lhe tenho, e lhe admiro muito, e acho que o senhor foi um bom ministro, né? E nós não estamos fazendo nada muito diferente do que foi feito no seu período. Apenas algumas modificações, não no tamanho da Lei Rouanet, da Lei de Cultura, de incentivo à cultura, mas na forma de aplicação. Não vai se gastar 1 centavo a menos com cultura no Brasil. É bom que se diga isso também. Não vai se gastar 1 centavo a menos, apenas vai se multiplicar mais os projetos. Esse é o objetivo. Por quê, deputado? Essa concentração no Rio e São Paulo, eu tenho o maior carinho. Eu morei 15 anos no Rio de Janeiro. Eu me formei no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu passava minhas férias e Ano Novo em Miracema, no noroeste do Rio de Janeiro. Talvez eu conheça mais Miracema que o deputado, né? Conheço o Rio de Janeiro no período áureo do Rio de Janeiro, da cultura, de toda a atividade do Rio de Janeiro. Um período que essa violência não estava tão grande. Fui agora na Força Tarefa do Rio de Janeiro, cuidar da área social, na intervenção federal, né? Então, eu conheço bem o Rio de Janeiro. E sei da importância que o Rio de Janeiro tem como capital cultural do Brasil. Eu não estou negando isso. Eu só estou dizendo que há uma excessiva concentração de recursos entre Rio e São Paulo. Ah, mas o PIB é assim. Se pegar o PIB... mas é injusto. Porque o Nordeste tem 25% da população e não chega a 3% da Lei Rouanet o que ele recebe. É injusto. Se nós podemos diminuir essa concentração, não estou querendo tirar tudo do Rio de Janeiro. Se nós podemos diminuir essa concentração, nós vamos diminuir. Nós vamos tentar fazer com que o Nordeste tenha mais projetos culturais. Por que não? O Sul é a mesma coisa. Os centros de tradição gaúcha praticamente não têm incentivo nenhum. A literatura de cordel do Nordeste não tem nada da Lei Rouanet. Mas os grandes bancos estão em São Paulo, estão a capital cultural Rio de Janeiro, tudo bem. Mas os grandes bancos, também o Banco do Brasil está aqui em Brasília e não concentra a Lei Rouanet aqui em Brasília. Aliás, tem um problema que o Teatro Nacional, fechado há já quase 10 anos, passou por várias gestões. Então, temos que dar um jeito de reabrir. E vamos usar a lei para isso, né? Então, eu acho que quando nós estamos falando aqui, o deputado fez que ele quis fazer uma maledicência, como sempre, nos nossos debates, é assim. Eu peço que vocês não estranhem. O deputado Paulo Teixeira, nós já debatemos muito aqui nessa casa, inclusive sobre drogas, né? Que é o nosso tema predileto de debate, né? Mas o BRDE, deputado, eu vou lhe contar uma coisa, talvez o senhor não conheça, é bom conhecer. O BRDE é o Banco Regional do Extremo Sul. São 4 estados. O diretor atual, acho que é de Santa Catarina, não sei, ou é do Paraná, não sei. É um banco associado ao BNDES. Ele tem a mesma estrutura do BNDES, só que para cuidar do desenvolvimento do Extremo Sul. Essa posição que o banco está aí de avaliar, de fazer a distribuição dos recursos da Ancine, foi em 2012. Quem era o ministro em 2012 da Cultura? Quem era o ministro em 2012? Ana de Holanda. Tem que perguntar para ela por que ficou assim. Eu herdei isso. Não tem 4 meses de gestão, deputado. Nós estamos tentando ver. Se isso é um problema, vamos ver. Mas os bancos regionais, que são públicos, são importantes também. Não dá para dizer, não pode ir nada para lá, porque daqui a 8 anos vai vir um sujeito que vai ficar no ministério que é gaúcho. É essa a ilação que está sendo feita aqui, né? Que é um absurdo. O Banco do Nordeste tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do Nordeste. O Banco do Nordeste tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do Nordeste. Agora vamos... Não, mas o Banco do Nordeste não pode ficar com microcrédito. O dinheiro todo do microcrédito, ele faz 90% do microcrédito, mas não pode porque é Banco do Nordeste, tinha que ser o BNDES. A Caixa Econômica Federal não faz microcrédito. O Pedro, agora, o presidente da Caixa, está querendo fazer. Então, eu acho que nós temos Eu quero dizer também, quero dar mais uma notícia aqui para vocês. A proposta
está tramitando na nossa Conjur, nós estamos trabalhando para prorrogar o Plano Nacional de Cultura, até para a gente ter uma apropriação maior e ver que maneira a gente pode aperfeiçoar. Tá? E outra coisa, estamos discutindo também na nossa Conjur, que precisa ter um apoio jurídico, o novo Conselho da área cultural também. Nós não estamos fazendo nada menos do que se fazia. Podemos até não estar fazendo nada a mais, mas nada menos não. E parece que todos os problemas surgiram porque fundiram 3 ministérios e o ministro é especialista em birimbau. É essa a discussão. Mas é isso que estão tentando falar aqui. Inclusive, o deputado Túlio Gadelha, que eu estou conhecendo agora, um jovem promissor, veio fazer essa pergunta se eu tinha cacheta no meu gabinete. É a tentativa de desqualificar quem está falando. Por favor, deputado, o senhor, na política, esse respeito é muito importante. Como o deputado Frota dizendo que ia me entregar um birimbau aqui, nós temos que ter respeito. Respeitar uns aos outros. É a base da gente poder construir política pública. Não é tentando diminuir o adversário ou a pessoa que pensa diferente. Então, eu quero dizer que nós estamos tomando medidas de fiscalização, sim. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Justiça, que tem todo o sistema, inclusive a Polícia Federal, estamos trabalhando com a CGU e estamos trabalhando com o nosso Ministério, uma força-tarefa, com a Secretaria Executiva, para fazer um levantamento de tudo. A Ancine tem 10 anos sem prestação de contas dos filmes, de todos os projetos de filme. São bilhões. Eu acho que pode estar tudo certo. Eu acredito até que 99% vai estar tudo certinho. Mas não fizeram a avaliação dos projetos. Aí criaram um sistema simplificado, que é isso que o tribunal está dizendo. O sistema simplificado deixa passar muita coisa irregular. Nós temos que ter uma avaliação mais detalhada. Eu acho que, se vocês querem pegar mais detalhe disso, vocês têm que convidar o presidente da Ancine, porque a Ancine é uma agência. Eu não mando na Ancine. Eu tenho uma relação de trabalho com a Ancine, que é importante ter, mas eu não mando, é uma agência independente. Né? Se vocês quiserem ter mais informação, acho que vocês deviam fazer uma audiência com o presidente da Ancine, que ele vai explicar e vai dar detalhes, né? Que está dessa apuração. Então, eu quero... Eu anotei aqui mais algumas coisas. Foi muita coisa, né? Foi um round bem grande. Agora não sei onde é que botei. Está aqui. Não teve nada retirado do site, deputada. Nada foi retirado do site da Cultura. Nada. Só é bom olhar de novo. Não foi retirado nada. O turismo... Depois eu vou lhe entregar o endereço. O turismo... a deputada também fez uma pergunta como se eu fosse ministro do turismo. Está certo que eu estou concentrando muita coisa, mas o turismo ainda não veio para o Ministério. A deputada fez uma pergunta, por que eu estou... Olha, eu não vi essa entrevista do ministro, em nenhum momento nós discutimos a incorporação do IPHAN ao Ministério do Turismo. O que nós discutimos, sim, foi uma política de turismo cultural. O Brasil tem uma riqueza enorme cultural, né, de patrimônio histórico. Tem o Aleijadinho, lá todas as obras de Aleijadinho, tem fortalezas portuguesas maravilhosas em todo o litoral, tem na direção do Uruguai, por causa das guerras, tem lá em Belém, tem coisas maravilhosas. Por que não explorar isso? Eu estou indo essa semana, sexta-feira de noite, eu vou estar no sítio de São Miguel das Missões, que é um sítio dos jesuítas, onde iniciou o Rio Grande do Sul. E vou levar o ministro do Turismo lá para a gente estabelecer um programa de... Estamos colocando lá 70 milhões do IPHAN. Como estão botando dinheiro... O IPHAN está aplicando 400 milhões no Brasil inteiro. Né? E é um recurso para... Vai se criar lá uma baita estrutura, recuperar um patrimônio enorme, ninguém vai visitar. Tem que fazer com o turismo, tem que aproveitar o turismo. Né? O turismo cultural, né? Que é riquíssimo, né? O turismo cultural é riquíssimo. O limite na lei de incentivo à cultura não é para quem paga. Não é para quem paga o limite.
né? É para quem capta que é o limite, né? Então, uma mesma instituição que tinha 60 milhões para gastar, em vez de gastar os 60 milhões numa atividade específica, ela vai ter 60 atividades diferentes. Vocês acham que isso não vai melhorar? Não vai enriquecer a cultura? Você sabe por que é 1 milhão? Por que é 60 milhões? Ninguém sabe dizer. Ex-ministro, sabe dizer por que é 60 milhões o limite da Lei Rouanet? Não é 50? Não é 70? Né? Ninguém me explica. O que eu fiz foi um cálculo. Desculpe, Nilson, eu estou lhe usando aqui para força de argumentação. Depois. Tá bom, explica na próxima, então. Que eu não fui convidado, né? A sessão, a tentativa de extinguir, de levar de volta o Ministério da Cultura, mas tudo bem. Foi essa a informação que eu tive. Desculpe. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui sobre o simples, né? O mais simples. Tá, tudo bem. Aliás, eu gostaria de ouvir também, de ouvi-lo também sobre isso. Ministro, desculpe interrompê-lo, mas é só para dizer que essa audiência pública precisa conhecer o parecer, o que as demais pessoas pensam. Então, por isso, trouxemos para a comissão. Eu quero... A comissão está toda convidada. Eu não quis te criar nenhum constrangimento, tá? Por favor. Retiro tudo que eu falei, porque eu tinha uma informação errada. Eu quero dizer que, em relação a Procultura, o seu projeto de PL, tudo isso está enriquecendo. Nós estamos discutindo isso também internamente. Estamos tentando aproveitar e em breve nós vamos conversar sobre isso. Vou lhe convidar, deputado. Foi sempre um grande parceiro, né? Aqui eu não discuti de devolução de dinheiro, mas eu não citei nomes, mas tem uma série de projetos culturais que estão publicados no Diário Oficial e que vão ter que devolver porque não prestaram contas, né? Vão ter que devolver, né? Vão ter que devolver. Gratuidade dos ingressos. Olha, eu acho que é uma discussão, deputado, é uma discussão que eu acho que tem argumentos bons de ambos os lados, né? Mas eu queria dizer que eu acho que nós temos que ter nos ingressos gratuitos uma política cuidadosa para não ficar na mão de ONGs que transformam em leite condensado, né? Trocam o ingresso por leite condensado, que eu sei, tem um monte de irregularidades aí. Mas se nós conseguirmos estabelecer com as prefeituras, e eu estou trabalhando isso com a Confederação dos Municípios, que as prefeituras tenham um programa específico, nos lugares onde tem eventos culturais, que elas tenham um programa específico para trazer esse público, botar num ônibus, inclusive, se é distante, se é um bairro periférico, levar o espetáculo cultural e trazer de volta, é um público que jamais ia entrar num espetáculo cultural. Nós estamos falando de 25% da população brasileira. É uma oportunidade que a gente vai dar. Eu acho que, se a gente puder aumentar, e o mercado regula. Mas o teatro cobra 30%, 40%. Ele cobra porque está entrando mais dinheiro. Se disser que o limite é esse, ele também reduz. Isso é uma lei de mercado. Então, eu acho... Bom, eu quero dar uma notícia também. Eu estou em contato com o TCU, apesar da Ancine ser uma agência independente. É claro que me preocupa a questão da produção dos vídeos e tal. Eu acredito que essa semana retoma tudo. Essa situação ocorreu na quinta-feira passada, foi antes do feriado, e com a conversa que eu estou tendo e que eu sei que o presidente, o Christian, está tendo lá com o Tribunal de Contas, o Martins também já foi lá, o Henrique. A gente está conversando com o presidente do Tribunal de Contas e com o ministro André, que é o responsável. Eu acredito que isso está resolvido ainda essa semana e se retoma a atividade cultural normal. Ministro, só um detalhe, ministro. Toda a discussão, toda a auditoria do tribunal é de 2017. Portanto, é uma questão que nós temos que... Num dado momento, ministro, o senhor comentou que só se reduz, né, por projeto. Mas tem aquela história que, pelo menos, foi publicado, que as empresas só poderão doar até o limite de 10... Que as empresas só poderão doar até o limite de 10 milhões. Então, nesse caso... Tem um mal-entendido. Tem um mal-entendido. Isso que bom, porque senão dificultaria mais ainda a captação. O que existe ali é que a produtora,
ela pode captar até 10 milhões para projetos tudo culturais. bem, mas a empresa que tiver capacidade... Ela vai doar 4% do imposto de renda. Ótimo. Ela vai eu doar. estava muito preocupado porque houve um mal entendido nisso. Então, eu acho que está ótimo. mal explicado também. É bom esclarecer isso, porque eu acho que senão isso daria a impressão que vai dificultar a aplicação. Está bem explicado na publicação do Diário Oficial, só que é um catatal assim, né? Então eu não estou cobrando de ninguém que tenha lido isso aí, porque foi publicado Senhor Ministro, hoje, né? Para um esclarecimento para a população brasileira, né, a sua assessoria me entregou aqui que a plataforma do site foi modernizada no fim do governo passado, os conteúdos estão sendo migrados e o Google demora a indexar. Na home, há um ícone chamado arquivo web, onde está o que não foi migrado ainda. Então, de fato, não está acessível com facilidade para a população as informações das gestões anteriores do Ministério da Cultura. Tá. E a gente, quando busca no Google, encontra páginas de erro. Então, que o senhor possa ter a oportunidade de esclarecer para que a cidadania saiba que nenhuma informação foi ocultada. Tá, não tem nenhuma informação ocultada, nem orientação nessa direção. É que está tendo, provavelmente, não tem todas as informações, mas tá tudo migrando, está tudo indo para lá. Uma coisa que me preocupa, que eu queria falar aqui, é a questão da qualidade eu não quero entrar em coisas que possam parecer algum tipo de censura, mas quando tu tem 38% dos filmes brasileiros e tem só 7% praticamente da audiência, alguma coisa está errada. E nós temos que, de alguma maneira, tentar corrigir. Acho que a forma aí é outra normativa aí que nós temos que discutir com a Ancine, né? Como é que é feito o repasse do recurso, sei lá, vincular o resultado de público. Só para ter uma ideia, o ano passado foi 700 milhões, 800 milhões, eu acho que foi da Ancine, e só retornou 50 milhões de caixa. Está dentro dessa... E são 5 filmes que têm plateia, de 171. Né? Então, são coisas que nós temos que também, em outra oportunidade, presidenta, discutir aqui. O Henrique está devendo uma resposta ao deputado Zilma, ele não está aí, ele vai dar pessoalmente. Ele vai dar pessoalmente lá para o deputado. Né? Eu acho que é isso, não sei se ficou faltando alguma coisa. Eu quero ir lá em Fortaleza ver o projeto, achei interessante. É na direção do que nós estamos fazendo, da estação da cidadania, o que a prefeita Luiziane fez lá. Eu quero ir lá conhecer também, eu acho que vai ser enriquecido. E não há perseguição contra ninguém. Nós estamos tentando fazer o Ministério andar, ter transparência, não ter problemas que possam inviabilizar o funcionamento do Ministério. Eu quero que ele tenha prosseguimento. As perguntas do deputado Moses, que diz respeito que o deputado Moses veio pela mesma orientação que eu tive aqui, para ouvir falar do Ministério todo. Né? Então, deputado, nós estamos com um programa, nós queremos, esse ano, fechar todas as escolas do semiárido com cisternas. Todas, sem exceção. São 3 mil, quase 4 mil escolas que não têm cisterna ainda. E para fechar toda a população com água em casa, ainda falta umas 800 mil cisternas. Aí é projeto para 4 anos. Né? Então, eu acredito que essa política é uma política... Hoje, o Ministério, com o PAA do leite, ele é uma das estruturas que segura mais gente na pequena propriedade rural do Nordeste, principalmente no semiárido. Né? Então, isso para diminuir a pobreza rural e urbana. Então, é isso, presidente. Eu queria agradecer. Se ficou faltando alguma resposta, eu dou pessoalmente. Né? E me coloco à disposição. Só me convidar que eu venho. Viu? Obrigado. A presidente também foi ministra, ela já passou pelo que eu passo. Senhor ministro, eu quero mais uma vez agradecer a presença e também do nosso outro convidado, que foi o secretário especial da Cultura, José Henrique. Presidente, de ordem. Por poder... Presidente, me desculpe, eu fui citado aqui pelo vice-líder do governo, pessoalmente.